Está no ar o programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Apresentação: Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da Consciência Livre. Você está entrando no programa Despertos, um programa onde espiritualidade é cultura, e cultura aqui espiritualiza. Eu sou Cris de Pascoal. Oi pessoal, boa noite, eu sou Mauro Dom Pedro e hoje vamos apresentar novamente, voltando aqui, Maria Carmen Pereda, PhD e escritora da trilogia Sol Negro. E hoje iremos abordar um assunto super interessante, o universo holográfico, ou o princípio holográfico. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda! Oi, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Oi, Cris, oi, Mauro. Boa noite, é boa muito noite, Maria. bom estar aqui outra vez. Né? Com certeza. Maria sempre assim trazendo muito esclarecimento, uma honra enorme estar contigo. A honra é minha. Maria, eu vou começar pedindo o teu site logo de cara, porque Sim. assim, as pessoas me perguntaram onde compra o Sol Negro, qual é o site? Então foi uma falha nossa. Queria que você esclarecesse e desse seus contatos. Ok. Para comprar o Sol Negro tem que entrar no website da Livraria Cultura, que eles têm entrega na sua casa, bem imediato, é quem tem estoque mais rápido. A editora Shoba, claro, porque ela é editora do livro, né? Então eles entregam com uma grande rapidez. A Livraria da Travessa também tem sempre estoque. E a Livraria Saraiva, às vezes tem estoque, às vezes não tem, porque a Saraiva, eles são um pouquinho mais difíceis de ter estoque. Mas comprando da Cultura, Shoba ou Livraria da Travessa, vocês conseguem pela internet uma entrega imediata. Então, acho que é o melhor caminho. E o site do livro é o solnegro.com.br e convido o pessoal que estiver ouvindo a entrar no Facebook e buscar a página do Sol Negro Livro e lá encontrarão postagens diárias com temas bastante legais sobre ciência, história do mundo, sobre enigmas, sobre mistérios e dados interessantes que vão instigar as pessoas a pensarem e buscarem informações. Esse é o nosso objetivo. Bom, Maria, a gente vai usar e abusar de todo o seu autoconhecimento, porque, afinal de contas, você é uma consciência que traz muito esclarecimento. Estamos aprendidos. Vamos falar o que é essa teoria do universo holográfico. Você poderia dar uma definição simplificada e depois ampliar? Nós sabemos que é algo bem complexo. Sim. Simplificando assim, pessoal, lembrar o que é uma holografia. Quem tem mais ou menos a minha idade, da Cris, vai lembrar do filme Star Wars, já que está voltando com tudo agora, e lembrar do Luke Skywalker, que recebia uma mensagem da princesa Leia numa nave, projetada pelo R2-D2, aquele robozinho simpático, e a princesa Leia falava em cima de uma mesa, projetada em uma imagem 3D holográfica. O mesmo conceito do filme Matrix, o Morpheus falando com o Neo e explicando para ele o que era a Matrix, que era uma realidade que não existia, e o Neo não acreditava que aquilo que parecia tão denso e real e verdadeiro era simplesmente uma projeção holográfica que ocorria dentro da mente deles e que não havia no universo externo a não ser dentro da sua própria mente. Então, a holografia é exatamente isso, numa visão mais simplificada. Ok, maravilha. Maria, agora puxando o mesmo assunto sobre holografia, o que na verdade é uma holografia, tecnicamente falando, e como se obtém ela? Ok. O holograma em si é uma fotografia tridimensional. Ela é feita com o auxílio de um laser. Esse laser se projeta sobre um objeto, que ele pode ser fotografado, imagina uma maçã, uma rosa, ele vai ser fotografado e você tem um anteparo. Esse anteparo é um filme. Esse filme é impregnado com a imagem que o laser deforma e impregna nesse filme 2D. Aí você não vê nada. Quando você olha para esse filme, você vê um monte de imagens que você não entende, né? Como um filme normal, que os antigos filmes que a gente olhava contra a luz, você tinha uma imagem formada. No filme holográfico 2D, você não enxerga nada até que um outro laser atue sobre esse filme e projete uma imagem fora do filme na forma de 3D. Então, esse filme, os físicos costumam chamar em inglês de the field, o campo, que eles chamam ele de campo onde as informações que foram geradas pelas imagens deformadas do laser ficam impregnadas ali
num rodamuinho de luzes e linhas escuras. O mais interessante a falar da holografia é que você vai ter sempre o princípio do todo e sobre as partes e as partes iguais ao todo. Se você pegar essa holografia da maçã projetada em imagem 3D para fora do filme 2D e fizer um corte seccional dela e pegar um pedacinho dela, você vai ver exatamente ampliando uma outra maçã. Se você pegar essa outra maçã e cortar novamente um pedacinho, e você vai ver o pedacinho da maçã cortada. Só que você ampliando essa imagem, você volta novamente à unidade e volta novamente à imagem da maçã. Então é infindável esse processo de seccionar, separar na unidade e voltar a representar a unidade no todo. Essa é a grande graça da imagem holográfica. O todo, você olha por fora e vê o todo. Só que as partes que compõem esse todo são a imagem e semelhança dele. Olha que interessante, hein? Maria, os físicos quânticos, eles são considerados filósofos por alguns e uma mistura de cientistas e filósofos por outros. Isso. Onde isso se aplica no termo do princípio holográfico? Essa é uma ótima pergunta, porque os físicos quânticos não gostavam de ser chamados de filósofos, né? Até que eles começaram a provar, através de alguns experimentos, que aquela filosofia que parecia não poder ser provada, não ser matematicamente, cientificamente estava sendo possível de provar. Então, essa resposta diretamente sobre o conceito fundamental quanto ao holograma, né? Então, o holograma tem um conhecimento ancestral, onde os físicos leram muitos livros antigos de sabedorias antigas e eles entenderam que ali falava de holograma, que esses livros eram presentes na antiguidade. Então, vocês têm livros como famosa Tábua Esmeralda, do Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, Hermes, que era considerado o Thoth do Egito, e até o Enoque dos judeus, o Enoque da Bíblia Católica, né, que passa de rápido pela Bíblia Católica, é mais presente nas Chaves de Enoque, que é um livro apócrifo. Então, na Tábua Esmeralda diz o seguinte: é verdade, correto e sem falsidade que o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar os milagres de uma coisa só. Como todas as coisas derivam-se da coisa única, pela vontade daquele que as criou, pelo poder de sua palavra, assim também tudo deve à sua existência esta unidade, pela ordem natural criadora. Então, ele está falando exatamente essa presença do todo nas partes. Tem também uma visão mágica, né? A visão alquímica, que depois passou para a visão de sociedades secretas no mundo da magia, aonde a tradição da magia afirma que o universo é uno e que nenhuma parte desse universo está separada da outra. Inclusive, tem frases que dizem assim: tudo não passa de parte de um todo estupendo. Tudo que existe no universo é, portanto, a expressão da unidade que subsiste por meio de todas as coisas. No famoso livro hindu dos Vedas, o Bhagavad Gita, diz: tendo criado o universo com um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. Belíssima visão de uma holografia. E como descreve um ritual de magia? No começo havia o caos, magia, mas da cabala, tá? No começo havia o caos e as trevas, e os portais da terra da noite. E o caos clamou pela unidade. Então ergueu-se o Eterno. Diante do brilho desse semblante, as trevas recuaram e as sombras fugiram. Essa reflexão é o Adam Kadmon, o grande homem da Cabala, é o Logos, por quem todas as coisas foram feitas. É o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa. De novo, o todo sob as partes. Entretanto, assim, não há nada nesse universo que não seja parte integral do Logos, né? Então, todas as coisas subsistem nessa unidade subjacente, como afirma até um poeta grego citado por São Paulo, pois nós também somos seus rebentos. A visão da Bíblia de dizer nós somos filhos de Deus é nada mais, nada menos que uma expressão holográfica de imagem e semelhança. A alma humana é parte de um universo maior e é ela própria uma réplica desse universo. Então, voltando para a magia, na magia costuma-se dizer que o homem é o microcosmo dentro do macrocosmo, o pequeno universo dentro do universo maior. É por isso que os magos
Eles têm a tradição de colocar a sua vontade para expressar, porque eles sabem que a vontade deles representa a vontade do todo, e o todo se manifesta exatamente nessa nova imagem holográfica, que é o que a gente vai colocar aqui. Então, assim, a verdade, porque sua visão é devido ao fato de já substituir como parte da vida eterna, é que qualquer coisa material pode existir no tempo e no espaço. Essa é a visão da holografia. O que acontece com a holografia? Quando você projeta uma imagem no filme, fica gravado não somente uma imagem, mas bilhões de pequenas imagens com toda a informação daquele objeto. Então, ali você tem uma informação que nunca vai ser perdida. E quando você coloca um laser em uma pequena fração daquele filme onde a imagem ficou gravada, ele vai projetar, não importa onde pegue, a imagem do todo. Então, tudo que a gente vem falando aqui vai repetindo dentro desse conceito, e o livro A Magia e o Mago fala bem isso. O que vemos aqui embaixo, como um pedaço inerte de metal, é para o mago a aparência material de inumeráveis centros de energia, saindo do mundo invisível para o mundo vivo de tudo. Quando a gente vê na Bíblia e fala assim, haja luz, e da luz se fez a carne, né? A luz é exatamente a representação do que acontece. Você tem, tudo existe, tudo está lá na holografia, só que você só vai ver a carne, ou seja, ela só vai aparecer como um universo real quando você projetar a luz sobre ela. É exatamente a representação que a Bíblia fala. Nossa, é super interessante isso. Demais, demais. Maria, voltando aqui ao assunto, e por que esse conceito foi criado? A partir de que descoberta os físicos chegaram a essa conclusão? Então, fora as escrituras antigas, que eram muito mais do que as que eu mencionei, né, que falam isso constantemente, repetem bastante, você tem assim, essa teoria de que o cosmos seria um holograma surgiu no final da década de 90. Embora a holografia em si é bem anterior a isso. Então, ela foi projetada, filosoficamente falando, pelos físicos que já se movimentavam numa questão de filósofos e físicos quânticos, e um físico teórico chamado Juan Maldacena, ele propôs um modelo onde a gravidade seria proveniente de cordas vibrantes em espessuras infinitesimais. E ele disse que essas cordas estariam vibrando e criando essa holografia. Esse intrincado universo, formado por cordas, consistiria em 9 dimensões do espaço, além de mais uma correspondente ao tempo. E esse cosmos seria como uma enorme projeção holográfica, enquanto toda a ação ocorreria em um universo muito mais simples e plano, que é o 2D, da onde toda a informação está gravada e tudo existe no aqui e agora. Basta a luz para acessar e promover uma nova realidade, um novo universo, uma explosão, um Big Bang, que cria uma nova realidade desprovida de gravidade, que é a teoria de Maldacena. Então, a teoria dele de que o universo seria um holograma permitiu solucionar algumas inconsistências que tinha entre a física quântica e a teoria da gravidade de Einstein, já que quando consideramos um buraco negro, as duas teorias entravam em conflito até agora, porque agora sabe-se que na boca do buraco negro, bem na região que se chama de singularidade, existe um grande holograma. E todo objeto, tudo aquilo que passar para o buraco negro, toda essa informação, antes de desaparecer, ela vai ficar gravada nessa membrana, que eles chamam de shelf, né? Nessa casca do holograma, fica gravada numa membrana 2D. Então, qualquer coisa que passa pelo buraco negro, a título de informação, ela pode ser recuperada nessa bolha que está negro. Isso é fantástico. Nossa, é demais, né? Muita informação importante aí que a Maria está ofertando para todos os nossos internautas aí, para a gente mesmo aqui. Maria, isso tudo tem a ver com o físico David Bohm, não é mesmo? O David Bohm, eu sou fãzérrima dele. Nossa, David Bohm, ele já faleceu, ele esteve no Brasil durante muitos anos, deu aula na USP incluso, né? Porque ele saiu dos Estados Unidos
por dissidências que houveram lá. Ele era um professor da Universidade de Princeton, contemporâneo do Albert Einstein, um pouco mais novo que o Einstein. Ele foi aluno do Robert Oppenheimer, que foi o criador da bomba atômica, com o auxílio do próprio Einstein, diga-se de passagem. E ele foi famoso pelo estudo da dualidade de onda-partícula, né? A forte característica do filósofo David Bohm e físico teórico foi o seu lado de juntar o universo esotérico e místico, filosófico com a física. Graças a isso, ele conseguiu muito bem desenvolver o princípio da dualidade da partícula que se transforma, que é uma onda naturalmente. Todas as partículas de matéria, elas são originalmente uma onda que se transforma em matéria através do olho do observador. Mais ou menos aquilo que a Bíblia diz: naquilo que detiveres vossa atenção, assim será. Mais ou menos aquilo que a magia diz, que o mago repete com foco e atenção, e a realidade se transforma. Então, sabemos que, através da física quântica, que evoluía nessa época do David Bohm, que a matéria não é matéria. A matéria, na verdade, é energia. Espaço vazio, ela tem a formação de onda, e de repente essa onda colapsa e ela se transforma em matéria, mas quando ela não é observada, ela volta para o estado de onda. Então o universo não é real, e David Bohm falava isso. Então o David Bohm acreditava que a realidade objetiva ela não existia, e que, a despeito da aparente solidez do universo, como dizia o Morpheus para o Neo em Matrix, o universo não é sólido. E ele está no coração de um fantasma, na verdade, um holograma gigantesco e extremamente detalhado. Para entender o que o Bohm falava, temos primeiro que saber um pouco sobre os hologramas, entender um pouquinho mais a tridimensionalidade dessas imagens, que não é a única característica notável desses hologramas. Muito interessante, hein, Maria? Muito bom. Que aula, hein, Maurão? Que Nossa, tô aqui, abismado com tantas informações maravilhosas. Tá. Maria, você mencionou que David Bohm, entre outros cientistas, como a tal dualidade onda-partícula foi provada? Assim, a dualidade onda-partícula era o grande problema do físico quântico. Você quer deixar um físico quântico nervoso, é pedir para ele provar alguma coisa, né? Pedir para ele mensurar alguma coisa e reproduzir. Enfim, depois de muitos se arrancarem os cabelos e dizerem que os físicos quânticos eram puros místicos, David Bohm, Richard Feynman, entre outros famosos, dedicaram a sua vida nesse contexto, e vários trabalharam para resolver esse enigma e criaram um experimento que em inglês se chama Double Slit Experiment, e em português ficou chamado de fenda dupla, experimento de fenda dupla. A gente vê isso na televisão o tempo todo, onde você tem um bombardeador de partículas, como se fosse um revólver, né, bombardeando partículas, e que passavam por uma placa com duas fendas, assim, fendas verticais, e as partículas, elas passavam pela fenda, e o que se esperava ver no anteparo eram listras, como se você estivesse atirando por uma janela retangular comprida. Você esperava ver partículas impregnando na vertical aquele anteparo. O que aconteceu foi uma surpresa, porque em vez de encontrarem as partículas bombardeando o anteparo, eles encontraram várias listras com as partículas impregnadas, e não apenas duas que sairiam pela janela. Isso deixou eles durante muito tempo com o cabelo em pé, e eles resolveram, de repente, colocar um mensurador de partícula, um observador, um quantificador de partícula no anteparo. Quando eles faziam isso, eles encontraram só duas listras de partículas no anteparo. Eles tiravam o quantificador de partícula, o observador de partículas, e voltavam às várias listras do anteparo. Isso eles ficaram loucos. Mas que raio é isso? Até que ficou famoso, chamado de Spooky Effect, ou seja, efeito assustador e fantasmagórico, né? Que eles não conseguiam entender o que foi. Aí eles criaram o conceito de que, ao repetir o experimento com água, com ondas de água que permeavam as janelinhas em vertical e acertavam o anteparo, tudo que era feito com ondas impregnava da mesma forma com as várias listras.
Foi aí que eles comprovaram que quando as partículas sólidas com massa, elas são observadas quantificadas, elas se comportam como partícula. Quando elas não são observadas quantificadas, elas se comportam como ondas. Então, a matéria é originalmente uma onda, uma energia. Ela só adquire massa e se diferencia da matéria quando você observa, ou seja, quando você coloca a sua atenção. Portanto, é o mesmo conceito daí que surgiu o holograma. O holograma, ele surge do momento onde você tem uma informação e a informação é, então, utilizada. Então, tudo base da forma da informação. E a informação é uma atenção, onde você coloca um credo, uma filosofia, uma intenção. Até que Einstein disse isso, né? Para o Heisenberg. O Heisenberg dizia assim, não dá para saber onde a partícula vai aparecer. E Einstein disse, Deus não joga dados para o universo. Ele quis dizer, a intenção é que manda. Então, se existe uma intenção, existe o olho do observador, assim será. Assim o universo se manifesta. Muito interessante, Maravilhoso, maravilhoso. Olha só que aula de física quântica aqui, hein, pessoal? Então, Maria, e onde ficam essas ondas? Elas ficam vagando pelo universo? E o que é o campo, ou the field, ou como é chamado por alguns pesquisadores? Eles têm várias formas de chamar, o que alguns vão dizer, mas isso é Deus, né? Queira chamar como queira, os físicos, eles têm que chamar de alguma forma. Então, Deus, para mim, são vários níveis de consciência. O nível mais alto talvez seja Deus. Mas a gente pode acessar a consciência universal, ou seja, a informação universal, onde tudo existe. E esse todo existe, segundo os físicos agora, em camadas de 2D. Universos 2D, como se fossem fatias de pão. O nosso universo, onde a gente acha que vive, ele está inserido em uma fatia de pão 2D. E nós o vemos em 3D porque ele é assim projetado em um holograma quando haja luz. A luz existe como um laser que faz com que a holografia apareça. Então, o The Field, para os físicos, é exatamente essa membrana primordial onde tudo existe e onde projeta a luz e dele aparece a holografia, por vezes chamada esotericamente até de akasha. Quando alguém fala assim, isso fica gravado no akasha, um místico, um esotérico, ele não sabe o que é akasha. Ele acha que é onde ficam as vidas gravadas, como se fosse um gravador. A akasha, no entendimento, é exatamente uma fração dessa fatia 2D, desse filme holográfico, onde toda a informação existe no aqui e no agora, que ela pode ser recuperada. Uma representação de algum lugar, onde uma informação gravada, tudo existe no invisível. Alguns físicos até chamam isso de matéria escura ou energia escura, e outros dizem que não é nada disso, é simplesmente essa fatia 2D. O Dr. Higgs, que mereceu muito bem digamos, o prêmio Nobel que ele recebeu agora, devido à partícula de Deus, ele havia definido que a partícula de Deus, que inicialmente é um fóton, veja bem, é um foco de luz, ela sai do campo de Higgs. E, ao meu entender, o campo de Higgs é exatamente esse campo de fatia 2D, onde toda a informação existe no invisível e que ela passa a existir a partir do primeiro fóton, que começa a adquirir massa e se transforma na tal partícula de Higgs-Boson, que é que ganhou o prêmio Nobel, né? A Lynne McTaggart, que é uma outra pesquisadora muito interessante, ela falou que existe um campo, que é o The Field, para ela, o campo, onde existem ondas de possibilidades que carregam um infinito número de frequências capazes de criar o universo físico que nós vemos. Isso é onde todas as partículas vivem. No fundo, bate muito com Higgs isso aqui. Antes de seu estado material, na forma de onda, até que são observadas em uma específica localização, assim se transformando. Criar a ilusão das coisas estarem onde realmente estão é a quintessência do holograma. Isso se deve ao fato do holograma ser apenas uma imagem virtual, uma imagem que parece estar onde não está. Interessante, hein, Maurão?
Perfeito. Nossa, maravilhosa explicação. Meu Deus do céu. Essa última frase é do Michael Talbot, um físico que faleceu. Certo. Perfeito. Maria, em toda essa história, como fica o cérebro humano nesta teoria? Ok, o cérebro humano é um holograma, que funciona como um holograma. Essa frase é do famoso doutor e pesquisador Karl Primo, que é um neurocirurgião, um neurofisiologista austríaco, que foi um dos grandes caras da área ligada à neurociência e à holografia. E ele estudava como as memórias eram estocadas no cérebro. Ele considerava o cérebro um holograma e provou por experiências, principalmente com animais. Ele chegou a pegar ratos e tirava porções do cérebro onde as memórias eram estocadas. O interessante é que o rato conseguia lembrar, quando recuperado, das mesmas coisas, mesmo que aquela memória ficasse estocada naquele lugar que ele já não tinha. Ou seja, o holograma substituía a lembrança por outras áreas. Ela não era perdida. Se ela fosse estocada em área específica, como assim se entende, o cérebro não se recuperaria. Então, ele disse, entre outras coisas, que a realidade objetiva do mundo, ela não existe da forma como nós estamos acostumados a crer. O que existe lá fora é um vasto oceano de frequências. E ele também disse, nossos cérebros constroem matematicamente a dura e física realidade onde vivemos através de uma frequência primordial recebida. Essa frequência primordial é o que a holografia chama de 2D. Recebe-se uma frequência, tipo assim, o cérebro recebe input de uma área superior, que é o D-field. Então, do lado de fora dessa camada do holograma, dessa membrana 2D, existe algo que a gente vai chamar de consciência mais para frente, que dá um input nessa membrana 2D, onde todas as informações existem. Essa membrana manda a mensagem para o cérebro. E o cérebro decodifica, ele recebe e decodifica essa mensagem e projeta isso na forma de um holograma, né? Então, essa é a colocação dele. E o cérebro humano, segundo ele, recebe essas frequências de ondas do D-field. E ele traduz isso por um colapso da função de onda, projetando alguma coisa que, para nós, a gente entende como sendo lá fora, quando, na verdade, é lá fora só porque os nossos órgãos sensoriais dão um input inverso. Então, o cérebro recebe informação de algo que não está nesse mundo, fora do nosso universo. O cérebro recebe, processa, cria o holograma, projeta o holograma, aí os nossos órgãos sensoriais percebem o holograma pela visão, audição, outros órgãos, olfato, tato, e devolve para o cérebro a percepção. Então, a percepção é aquela que nos dá a certeza de estarmos aqui. E, portanto, o cérebro funciona de uma maneira holográfica. Olha que... Então, o universo é holográfico, né, Maria? Totalmente. Então, você pode chamar essa holografia onde você vive de filme 3D de total imersão holográfica. Você está vivendo dentro de um filme. O problema é quem está criando o filme, né? Essa é uma outra discussão que a gente já vai chegar lá. Então, a física quântica, ela confirma que os antigos já diziam em suas escrituras de sabedoria perdida no tempo. A realidade é uma ilusão que apenas parece ser real para aqueles que estão dentro dela. O Michael Talbot, que escreveu o livro Universo Holográfico, que foi fantástico, esse livro foi assim, um marco nos anos 90 a respeito de informação sobre holografia. Entre muitas coisas que ele disse, embora tenhamos sido levados a crer que somos criaturas físicas, movendo-nos em um universo físico, isso é apenas uma ilusão. Nós somos realmente receptores, flutuando em um mar caleidoscópico de frequências. Aí o David Bohm, que é contemporâneo, dizia: a realidade tangível de sua vida diária é apenas um tipo de ilusão proveniente de uma imagem holográfica.
Perfeito. Interessante, hein, Mauro? Muito bom. Demais, né? Maria, muito legal, né? Maravilhoso. Essas informações são maravilhosas, meu Deus do céu. Então vamos continuar aqui. Maria, então, na verdade, existe um grande holograma do qual somos parte e que todos veem? Isso, aí nós estamos construindo a coisa. Embora a gente viva em um mesmo holograma grande, um holograma que serve para todo mundo, assim, um holograma universal de um acordo maior, com um monte de gente dentro dele, que é o que o Morpheus disponível, que é a Matrix, The Matrix, né? Uhum. E os físicos chamam isso de encontros de mundo, realidades paralelas, realidades de bolhas. Por quê? Porque cada pessoa vive a sua realidade separada. Então, cada pessoa tem o seu hologramazinho separado. Só que esse hologramazinho, ele está dentro de um holograma maior, onde tem um acordo maior de realidade, que é aquela coisa que a gente acredita que é real. E a minha realidade, no meu holograma, embora ela veja a realidade do que os outros estão vendo, que é aquela realidade maior, não quer dizer que para mim acontece igual que para você. É por isso que a gente tem que entender quando as pessoas têm opiniões diferentes, né? Do mesmo assunto, a mesma coisa que aconteceu, um entendeu, ouviu de uma maneira, o outro entendeu e viu de outra. Porque cada um vive numa bolha, bubble reality, como falam os físicos, ou, como se diz, né, na linguagem holográfica, cada um vive na sua própria holografia. Muito interessante, um grande Big Brother cósmico, né? É bem isso. Bom, estamos entrando em outro horizonte, o da consciência. A realidade que vivemos é fruto, então, da nossa consciência? Agora você pegou. Então vamos lá. Vamos entender uma fatia de pão. Vamos colocar essa fatia de pão assim transversal para o nosso narizinho, olhando para ela, né? Ela não está de frente, ela está transversal. Do lado direito dessa fatia de pão está saindo um universo holográfico 3D. A fatia de pão é 2D. Nessa fatia de pão, nesse filme, estão gravadas todas as informações do universo. Esse aqui é o The Field. É o filme onde tudo existe no aqui e agora. Nada é perdido, porque tudo está aqui e sempre vai estar. Aí o que acontece? Em um determinado momento, uma luz atinge um ponto dessa fatia de pão que tem todos esses dados do universo, e uma parte desses dados é projetado em um universo holográfico, em 3D, uma bolha sai desse pão em 3D agora, né? Só que o que aconteceu aqui do lado direito do pão que saiu a bolha, aqui do lado esquerdo tinha algo. Alguma coisa disse, haja luz. Alguém disse isso. Esse alguém que está fora desse universo holográfico, ele não está nem no 2D, nem no holograma, é ele que toca esse The Field. Toca esse campo onde todas as informações estão. E esse alguém tem vários níveis dele mesmo. Então, isso é chamado consciência. A consciência está fora disso. E para a gente poder acessar o que é a consciência, que é a criadora do holograma, a gente vai falar disso no próximo programa. É isso aí, então, pessoal. É isso aí. Convido vocês a assistirem o próximo programa da Maria, com o tema Saindo da Matrix, para vocês entenderem. E porque esse mundo é dos despertos, né, Maria? Para isso que a gente está aqui, a Maria também, e o Mauro também, totalmente, né? Com certeza. Totalmente. Bom, Maria, eu gostaria que você desse um recado para os nossos internautas, e nós queríamos te agradecer a presença, porque é uma honra estar contigo, você sabe disso. Muito obrigada, uma honra minha. O recado para os internautas é: leve a vida a sério, mas sem levá-la tão a sério assim. Observe que tudo que está acontecendo na sua frente, mesmo que você não entenda, porque isso vem de uma consciência acima da nossa, que é a nossa terrena aqui embaixo nós temos a mente. É isso que eu vou falar no programa próximo agora, que nós vamos gravar. A mente da Terra, ela não entende o que a consciência de cima está falando.
Mas essa consciência de cima, que tem vários níveis de conhecimento, vários níveis de conexão e interseção aqui embaixo, é essa consciência que é responsável realmente por essa realidade que a gente está vendo. Mas ela foi feita para nós. E se ela foi feita para nós, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre ela e fluir com ela. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Maria. Gratidão, Mauro. Gratidão, Maria. Um beijo. E até o próximo Despertos, hein? Próximo Despertos com Maria também, hein, pessoal? Gratidão. Boa noite, pessoal. Até o próximo Despertos.